Naturalmente, eu não extrairia conclusões de tão amplo alcance se dispusesse apenas de uma única análise de sonho. Todavia, se a experiência me mostra que, acompanhando acriticamente as associações nascidas de qualquer sonho, posso chegar a uma cadeia de pensamentos semelhante, entre cujos elementos os componentes do sonho reaparecem e que estão interligados de maneira racional e inteligível. É seguro descartar a ligeira possibilidade de que as ligações observadas numa primeira experiência pudessem dever-se ao acaso. Penso estar autorizado, portanto, a adotar uma terminologia que fixe nossa nova descoberta. Para contrastar o sonho, tal como retido em minha memória, com o material pertinente descoberto por sua análise, chamarei ao primeiro, abre aspas, conteúdo manifesto do sonho, fecha aspas, e ao segundo, travessão, sem fazer a princípio nenhuma outra distinção, travessão, abre aspas, conteúdo latente do sonho, fecha aspas. Vejo-me, então, frente a dois novos problemas não formulados até agora. 1. Qual foi o processo psíquico que transformou o conteúdo latente do sonho no conteúdo manifesto que me é conhecido através da memória? 2. Que motivo ou motivos tornaram necessária essa transformação? Descreverei o processo que transforma o conteúdo latente dos sonhos no conteúdo manifesto, como, abre aspas, trabalho do sonho, fecha aspas. A contrapartida dessa atividade, travessão, que acarreta uma transformação na direção oposta, travessão, já nos é conhecida como o trabalho de análise. Os demais problemas decorrentes dos sonhos, travessão. As questões relativas aos instigadores do sonho, à origem de seu material, a seu possível sentido, a possível função do sonhar e as razões pelas quais os sonhos são esquecidos, travessão. Todos esses problemas serão por mim examinados com base não no conteúdo manifesto, mas no recém-descoberto conteúdo latente do sonho, uma vez que atribuo todas as visões contraditórias e incorretas da vida onírica constantes da bibliografia sobre o assunto à ignorância do conteúdo latente dos sonhos, tal como revelado pela análise. Terei, doravante, o máximo cuidado para evitar a confusão entre o sonho manifesto e os pensamentos oníricos latentes. Título 3. Agora inicia-se o texto. A transformação dos pensamentos oníricos latentes no conteúdo manifesto do sonho merece toda a atenção, visto ser esse o primeiro exemplo que nos é conhecido de transposição do material psíquico de um modo de expressão para outro, de um modo de expressão que nos é imediatamente inteligível para outro que só podemos chegar a entender com a ajuda de orientação e esforço, embora também ele deva ser reconhecido como uma função de nossa atividade anímica. No tocante à relação entre o conteúdo latente e o manifesto, os sonhos podem ser divididos em 3 categorias. Em primeiro lugar, podemos distinguir os sonhos que fazem sentido e são, ao mesmo tempo, inteligíveis, ou seja, que podem ser inseridos sem maior dificuldade no contexto de nossa vida anímica.
temos inúmeros desses sonhos, em sua maior parte, eles são curtos e, em geral, nos parecem merecer pouca atenção, já que nada há de espantoso ou estranho neles. Aliás, sua ocorrência constitui um poderoso argumento contra a teoria, segundo a qual os sonhos se originam na atividade isolada de grupos separados de células cerebrais. Eles não dão nenhuma indicação de atividade psíquica reduzida ou fragmentária, mas, apesar disso, jamais questionamos o fato de serem sonhos e não os confundimos com os produtos da vigília. Um segundo grupo é formado pelos sonhos que, embora sejam coerentes em si e tenham um sentido claro, produzem ainda assim um efeito desconcertante, pois não vemos como encaixar esse sentido em nossa vida anímica. Tal é o caso ao sonharmos, por exemplo, que um parente de quem gostamos morreu de peste, sem que tenhamos qualquer razão para esperar, temer ou presumir uma coisa dessas, e nos perguntamos assombrados, abre aspas, como é que fui arranjar essa ideia, fecha aspas. O terceiro grupo, enfim, contém os sonhos destituídos de sentido ou inteligibilidade, que parecem desconexos, confusos e sem significado. A esmagadora maioria dos produtos de nosso sonhar exibe essas características que constituem a base da opinião desfavorável que se tem dos sonhos e fundamenta a teoria médica de que eles são o resultado de uma atividade anímica restrita. Raramente faltam os mais evidentes sinais de incoerência, sobretudo nas composições oníricas de extensão e complexidade consideráveis. O contraste entre os conteúdos manifesto e o latente do sonho só tem importância, é claro, para os sonhos da segunda categoria, e mais particularmente os da terceira. É aí que nos confrontamos com enigmas que só desaparecem depois de substituirmos o sonho manifesto pelos pensamentos latentes que estão por trás dele. E foi com um espécime da última categoria, travessão, um sonho confuso e ininteligível, travessão, que se efetuou a análise que acabo de relatar. Contrariando nossas expectativas, contudo, esbarramos em motivos que nos impediriam de tomar pleno conhecimento dos pensamentos oníricos latentes. A repetição de experiências semelhantes nos leva a suspeitar de que existe uma relação íntima e regular entre a natureza ininteligível e confusa dos sonhos e a dificuldade de comunicar os pensamentos que estão por trás deles. Antes de averiguarmos a natureza dessa relação, será conveniente voltarmos nossa atenção para os sonhos mais facilmente inteligíveis da primeira categoria, em que os conteúdos manifesto e latente coincidem e parece haver uma consequente economia do trabalho do sonho. Além disso, o exame desses sonhos oferece vantagens desde outro ponto de vista. Ocorre que os sonhos das crianças são dessa índole, travessão, plenos de sentido e não enigmáticos. Temos aí, aliás, outro argumento contra a teoria que vai buscar a origem dos sonhos numa atividade cerebral dissociada durante o sono. Pois por que é que tal redução do funcionamento psíquico seria característica do estado de sono dos adultos, mas não do das crianças? Por outro lado, é-nos plenamente lícito esperar que a explicação
dos processos psíquicos das crianças, em que é bem possível que eles sejam muito simplificados, venham a se revelar um prelúdio indispensável à investigação da psicologia dos adultos. Assim, registrarei alguns exemplos de sonho que colhi de crianças. Uma menininha de 19 meses teve de passar o dia inteiro sem comer por ter tido uma crise de vômitos pela manhã. Sua babá declarou que ela ficara indisposta por ter comido morangos. Na noite subsequente a esse dia de jejum, ouviram-na dizer seu nome durante o sono e acrescentar: abre aspas, molangos, molangos silvestres, omete, pudim, fecha aspas. Portanto, estava sonhando que fazia uma refeição e em seu cardápio dava ênfase especial à iguaria específica da qual tinha razões para esperar. Só lhe seriam permitidas escassas quantidades no futuro próximo. Travessão. Um menininho de 22 meses teve um sonho semelhante com uma regalia que lhe fora negada. Na véspera, fora obrigado a presentear seu tio com um cesto de cerejas frescas, das quais ele próprio naturalmente só pudera provar uma unidade. Acordou com esta alegre notícia. Abre aspas, Hermann comeu todas as celejas. Fecha aspas, travessão. Certo dia, uma menina de 3 anos e 3 meses fez uma viagem por um lago. O passeio, evidentemente, não lhe parecera longo bastante, pois ela chorou quando teve de sair do barco. Na manhã seguinte, comunicou que durante a noite estivera passeando no lago. Dera continuidade à sua viagem interrompida. Um menino de 5 anos e 3 meses deu sinais de insatisfação durante uma caminhada pelas imediações do Dachstein. Cada vez que se divisava uma nova montanha, ele queria saber se era o Dachstein e por fim se recusou a visitar uma cachoeira com o resto do grupo. Seu comportamento foi atribuído à fadiga, mas encontrou uma explicação melhor quando, na manhã seguinte, ele contou ter sonhado que havia escalado o Dachstein e é evidente que tivera a ideia de que a excursão terminaria numa escalada do Dachstein e ficou deprimido ao ver que a montanha prometida nunca apareceria. Compensou no sonho aquilo que o dia anterior não lhe pudera dar, travessão. Uma menina de 6 anos teve um sonho exatamente igual. Durante um passeio, seu pai teve de parar antes de se atingir o objetivo pretendido, porque estava ficando tarde. No caminho de volta, ela reparou num poste de sinalização que indicava o nome de outro local de excursão, e o pai prometeu levá-la lá, também em outra oportunidade. Na manhã seguinte, ela recebeu o pai com a notícia de que sonhara que ele estivera com ela em ambos os lugares. O elemento comum em todos esses sonhos infantis é evidente. Todos realizaram desejos que se haviam ativado durante o dia, mas permaneceram irrealizados. Os sonhos foram simples e indisfarçadas realizações de desejo. Eis aqui outro sonho infantil que, embora à primeira vista não seja muito fácil de entender, também não passa de uma realização de desejo. Uma menininha de 4 anos incompletos fora trazida do campo para a cidade por estar sofrendo de uma crise de poliomielite. Passou a noite com uma tia que não tinha filhos e puseram-na para dormir numa cama grande, travessão grande demais para ela, é claro. Na manhã seguinte, contou ter sonhado que a cama era pequena demais para ela, tão pequena que ela não cabia.
É fácil reconhecer esse sonho como um sonho de desejo se nos recordarmos que as crianças expressam com muita frequência o desejo de serem grandes. O tamanho da cama foi um lembrete desagradável da pequenez da menina ainda não crescida. Assim, ela corrigiu a proporção indesejada no sonho e cresceu tanto que até a cama grande ficou pequena demais para ela. Mesmo quando o conteúdo dos sonhos infantis se torna complicado e sutil, nunca há dificuldade em reconhecê-los como realizações de desejo. Um menino de 8 anos sonhou que estava andando numa biga com Aquiles e que Diomedes era o cocheiro. Constatou-se que na véspera ele estivera mergulhado num livro de lendas sobre os heróis gregos, e foi fácil perceber que havia tomado esses heróis por modelos e lamentava não estar em sua época. Essa pequena coletânea destaca diretamente outra característica dos sonhos infantis, sua ligação com a vida diurna. Os desejos neles realizados ficaram pendentes durante o dia, e em geral na véspera, e foram acompanhados na vigília por intensa coloração afetiva. Nada que seja sem importância ou indiferente, ou que assim se afigure, a criança consegue penetrar no conteúdo de seus sonhos. Também nos adultos verifica-se a ocorrência de numerosos exemplos de sonhos desse tipo infantil, embora, como afirmei, tenham geralmente um conteúdo sucinto. Desse modo, várias pessoas reagem regularmente ao estímulo da sede durante a noite com sonhos de estarem bebendo, que assim se esforçam por livrar-se do estímulo e permitir que o sono continue. Em algumas pessoas, tais sonhos de conveniência frequentemente ocorrem antes do despertar, quando surge a necessidade de elas se levantarem. Elas sonham que já estão de pé frente ao lavatório ou que já se encontram na escola ou no escritório, onde têm de chegar em determinado horário. Na noite que precede uma viagem, não raro, sonhamos já ter chegado a nosso destino. Do mesmo modo, antes de uma ida ao teatro ou a uma festa, o sonho muitas vezes antecipa o prazer futuro. Travessão, por impaciência, por assim dizer. Noutros sonhos, a realização de desejo se expressa num grau mais indireto. É preciso estabelecer alguma ligação ou implicação. Travessão. Isto é, o trabalho de interpretação tem de ser iniciado, travessão, para que se possa reconhecer a realização de desejo. Um homem me contou, por exemplo, que sua jovem esposa sonhara que suas regras haviam começado. Considerei que, se a menstruação dessa moça havia faltado, ela devia saber que se defrontava com uma gravidez. Assim, ao comunicar seu sonho, estava anunciando sua gravidez, e o sentido do sonho era mostrar realizado seu desejo de que a gravidez se retardasse um pouco mais. Em condições inusitadas ou extremas, esses sonhos de caráter infantil são particularmente comuns. Assim, o líder de uma expedição polar relatou que os membros de seu grupo, enquanto passavam o inverno nos campos de gelo e viviam numa dieta monótona e com rações magras, sonhavam regularmente como crianças com grandes refeições, com montanhas de fumo e que estavam novamente em casa.
Não é nada raro que, de um sonho relativamente longo, complicado e confuso em sua totalidade, destaque-se um fragmento particularmente claro que contém uma inequívoca realização de desejo, mas está vinculado a algum outro material ininteligível. No caso dos adultos, entretanto, qualquer pessoa com alguma experiência em analisar seus sonhos verificará, para sua surpresa, que mesmo sonhos que têm a aparência de serem transparentemente claros raramente são tão simples quanto os das crianças e que, por trás da realização de desejo evidente, pode ocultar-se algum outro sentido. Seria de fato uma solução simples e satisfatória para o enigma dos sonhos, se o trabalho da análise nos habilitasse a encontrar a origem até mesmo dos sonhos mais sem sentido e mais confuso dos adultos, no tipo infantil de realização de um desejo intensamente sentido no dia anterior. Não há dúvida, porém, de que as aparências não depõem em favor dessa expectativa. Os sonhos costumam estar repletos do material mais indiferente e estranho, não havendo em seu conteúdo nenhum sinal da realização de qualquer desejo.